Olá, amigos. Esse é o segundo vídeo falando aí da libertação final dos pecados, isso mesmo, a santificação. O apóstolo Paulo, inclusive, diz em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Somos salvos inteiramente pela graça de Deus, é claro. Jesus nos deu a salvação de presente, porém, com o objetivo de nos purificar de toda iniquidade, Tito 2,14. Sim, Deus não veio nos salvar no pecado, porém do pecado, e a Bíblia prevê a libertação final dos pecados, ok? Muito bem. Inclusive, Jesus fala em Mateus 5, verso 6, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, justiça não de vingança, ali está falando de santidade, justiça no sentido de perfeição, é tanto que ele começa falando dos humildes, os que choram, não é? Os mansos, os limpos de coração e os que têm fome e sede de justiça, de perfeição. Mas, infelizmente, quando falamos que nós queremos ser totalmente libertos do pecado, que vamos chegar a isso, igual eu já contei algumas vezes a minha experiência, Jesus me resgatou do mundo, eu me havia me afastado da igreja, e Jesus vem me transformando e eu pretendo ser totalmente liberto. E quando falamos isso, às vezes as pessoas confundem essa atitude com perfeccionismo, mas eu quero ler para você que essa era a atitude do apóstolo Paulo. Olha só, e ele diz aqui em Filipenses capítulo 3, e a partir do verso 12, o apóstolo Paulo em Filipenses 3,12, ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo. Ele deixa muito claro nesse texto: eu não alcancei ainda, irmãos, a perfeição, mas eu prossigo para alcançar. E ele continua dizendo: quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele deixa muito claro que ele estava deixando as coisas que atrás ficam, ou seja, aquilo que ele já venceu, procurando agora ser semelhante a Jesus e buscava a perfeição. Ele usa essa palavra com clareza, né? Então veja bem, agora um detalhe interessante é que aqui no verso 14, ou seja, no verso 16, né? Verso 16, ele fala que naquilo que já chegamos, para nós continuar na mesma regra. Ele diz: todos quantos já somos perfeitos. Olha só que coisa interessante. Ele diz que não era perfeito, que estava prosseguindo para a perfeição, e ao mesmo tempo ele fala: nós que fazemos isso somos perfeitos. Como assim? Uma pessoa que está vencendo seus pecados e buscando o aperfeiçoamento de caráter, até chegar à estatura completa de Cristo, como diz em Efésios 13, ou seja, perdão, Efésios 4:13, diz que a Bíblia prevê que o povo precisa chegar à estatura completa de Cristo, né? A varão perfeito. Então, veja bem, essa pessoa que está fazendo isso, ela é perfeita. Por quê? Porque ela está vivendo no melhor para Deus, ela é perfeita na sua esfera. Então, o assunto, ele é bastante claro na Bíblia. Outros textos também que falam sobre uma vida irrepreensível. Veja bem que isso é atribuído a Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1 e verso 6. Eles eram irrepreensíveis, tudo bem, e você vai encontrar outros textos na Bíblia falando que eles eram irrepreensíveis, porém eles não eram perfeitos, entendeu? Porém, agora, nos últimos dias, antes da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça, a Bíblia prevê que o seu povo será não somente irrepreensível, mas sem mácula. Isso está em Efésios 5, 27, fala que Jesus vem buscar uma igreja sem ruga ou mácula. E também, segundo a Pedro 3, 14, fala sem mácula. Então há uma diferença. Os homens foram irrepreensíveis, ou seja, na sua esfera, como Paulo disse em Filipenses 3, de 12 a 16, muito claramente, que quem está prosseguindo para o alvo, vencendo e buscando a perfeição, eles são perfeitos na sua esfera. Você é perfeito para Deus quando você faz o melhor. Porém, a Bíblia prevê que antes da volta de Jesus, os santos serão sem ruga ou mácula, muito além
de ser irrepreensíveis, né? Varão perfeito, estatura completa de Cristo. Também essa expressão é usada em Efésios 4,13, falando da última geração da igreja, e Colossenses 1,28 também fala desse assunto. Muito bem, queridos. Eu prometi a vocês que eu falaria um pouco de escatologia, porque tem muito a ver com a questão da vitória final sobre o pecado. Então, no vídeo A Hora do Juízo, eu trago em detalhes justamente o acontecimento que vai mostrar ao povo de Deus que é o momento do julgamento dos vivos, o vídeo A Hora do Juízo. Eu só vou dar apenas uma pincelada e vamos passar rapidamente agora para o palco da grande prova e o roteiro dos acontecimentos escatológicos. O que é a meia-noite e quando será? A meia-noite, Mateus 25, 6 e Apocalipse 16, 13 e 14, será quando quando for formada a nova ordem mundial. Será meia-noite para o mundo, não é? Então, está previsto que os Estados Unidos da América irão adotar leis dominicais, não é? Então, aí a partir desse sinal é meia-noite na história do mundo. O que o povo de Deus precisa antes dessa crise da lei dominical? Sofonias 2, 1 e 2. O povo de Deus precisa de um preparo de caráter suficiente antes da meia-noite, não é? Antes de chegar o estabelecimento dessa nova ordem mundial. O povo de Deus precisa de um preparo de caráter suficiente. Eles não estarão perfeitos? Muito bem, a outra pergunta é assim: o que essa crise fará pela igreja? Mateus 3,12. Essa crise ela vai separar o joio do trigo. E então a igreja poderá receber o poder do Espírito Santo, que está previsto em Apocalipse 18, de 1 a 4, que esse remanescente que receberá o poder vai fazer um chamado para juntar todos os escolhidos em um só povo, e haverá um só rebanho, um só pastor, como Jesus disse também em João capítulo 10. Mas isso só vai acontecer depois que a igreja for purificada, só vai receber o poder do Espírito Santo quando tiver uma só classe. Então, e Apocalipse fala isso claramente. Apocalipse 18, verso 5, diz que só vai acontecer esse poder quando os pecados de Babilônia tiverem acumulado até o céu. E quando os pecados de Babilônia se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus for invalidada por legislação, que eu acabei de falar, são leis dominicais que estão previstas e que vão unir e estabelecer a nova ordem mundial. Agora, muito bem, o que é preciso antes do povo de Deus ser selado? Isso aqui é muito importante entender, que a imagem da besta ela vai se formar antes que termine a graça. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Meditação matinal de 77, página 162, e também Mensagens Escolhidas, volume 2, página 81. E Meditação de 62, página 319, são as referências que antes do selamento o povo de Deus tem que passar por uma prova. E essa prova vai purificar o povo de Deus. Então não tem como o selamento acontecer antes dessa prova, não é? Muito bem, a outra pergunta é o seguinte: o que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem? É justamente a chuva serôdia. A chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, ela tem um objetivo de juntar os escolhidos, porque o povo de Deus no alto clamor vai fazer um chamado para todos os fiéis em todas as igrejas, mas também irá amadurecer o seu caráter. O poder do Espírito Santo vai aflorar todos os dons do Espírito, né? E isso vai preparar a igreja para a volta de Jesus. Porém, antes da chuva serôdia, não é? Que trabalho a igreja tem que fazer? Não é? Então, é preciso o selo, ou seja, a pergunta é assim: é preciso o selo antes da chuva serôdia? Queridos, o selo de Deus, ele é a última coisa que acontece antes de fechar a porta da graça. Por quê? A igreja só pode receber o selo quando os justos estiverem sem ruga ou mácula. E isso só vai acontecer depois que eles receberem as vestes da justiça de Cristo, que está prevista no livro de Zacarias, no capítulo 13, no verso 4. Ali fala de um momento, ali é profético, tá? Aquela visão de Zacarias,
Josué e o anjo ali, né, aparece na visão do profeta Zacarias. E o povo de Deus, eles só podem receber o selo do Deus vivo. E onde que fala do selo? Ezequiel capítulo 9, Apocalipse capítulo 7, fala que os santos serão selados nos últimos dias. Esse é um selo especial que vai justamente fazer a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem, não é? Então veja bem, e o que vai acontecer antes do selamento? Antes do selamento do povo de Deus, Zacarias 3 e verso 4, o povo de Deus já terá recebido a chuva serôdia, porque os governantes já estão perseguindo o povo de Deus. Alguns serão mártires, e eu quero fazer uma leitura interessante para você aqui. Instados por Satanás, os governantes deste mundo procuram destruí-los. Ao afligir o povo de Deus suas almas perante ele, suplicando pureza de coração, é dada a ordem: tirai-lhe os vestidos sujos, e proferem-se as palavras animadoras: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis filhos de Deus. Os desprezados remanescentes são vestidos de vestes gloriosas, que nunca mais serão manchadas pelas corrupções do mundo. Seus nomes são retidos no livro da vida do Cordeiro, registrado entre os fiéis de todos os séculos. Apocalipse 3 e 5 diz, queridos, que ao que vencer, de modo nenhum, riscarei o seu nome do livro. Quando a pessoa entra para o serviço de Cristo através do batismo, seu nome vai para o livro da vida. Mas isso não é garantia de que a pessoa vai se salvar, porque está lá o nome do joio e do trigo, né, as virgens prudentes e loucas. Porém, na hora do juízo, aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e abandonaram, o seu nome será retido no livro do céu. E Apocalipse 3 e 5 diz, se ao que vencer, de modo nenhum riscarei. Então aqui prevê esse tempo em que os fiéis só terão o nome retido no livro da vida quando eles receberem as vestes da justiça de Cristo. Sabe por quê? Deus vai exigir, agora nos últimos dias, que o seu povo, para ser aceito no julgamento, o julgamento dos vivos, eles estejam sem pecado, a fim de ver Jesus voltar em glória, sem mácula nem ruga, como prevê Paulo e o apóstolo Pedro. Muito bem, queridos. E na continuação aqui eu quero ainda ler para vocês o seguinte, que eles resistiram aos ardis do enganador, não foram demovidos sua lealdade pelos rugidos do dragão, porque eles já estão experimentando as perseguições aqui. Acham-se agora eternamente seguros dos seus ardis, viram aí? Agora, quando recebem essas vestes, eles estão eternamente seguros dos ardis de Satanás. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado, e os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. E agora, depois dessas vestes, o que acontece? Enquanto Satanás instava com suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. O povo de Deus só vai poder receber o selo quando seu caráter não tiver uma nódoa ou mácula sequer. E depois, essa referência está Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 178, 179, repetindo, Testemunhos Seletos, volume 2, 178 e 179, Zacarias, no capítulo 3, verso 4. Então, o que acontecerá depois do selamento? O anjo volta da terra e anuncia que sua obra está feita, o anjo responsável por essa obra. E isso está lá previsto em Apocalipse 7. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário, levanta as mãos com grande voz e diz, está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazê-lo o solene aviso, quem é justo continue justo e quem é injusto vai continuar injusto. Aqui é o momento em que a porta da graça se fecha. Quando encerrar o tempo de graça, as 7 últimas pragas virão sobre o planeta. E para agora resumir os últimos acontecimentos, queridos, primeiro vem aí o estabelecimento da nova ordem mundial. Antes disso, precisa um preparo de caráter suficiente. O estabelecimento da nova ordem mundial trará leis dominicais. E então, com essa prova, haverá separação entre joio e trigo, e daí a igreja, o trigo poderá receber a chuva serôdia. Após a chuva serôdia, eles vão ser perseguidos, é claro, porque vai abalar o mundo cristão, a mensagem poderosa, e nesse interim, Deus vai dar
as vestes da justiça de Cristo, onde serão removidos os defeitos de caráter, não é, as tendências pecaminosas, todo o pecado, o povo de Deus vai ficar livre do pecado. E então eles são julgados após as vestes, porque agora eles estão sem mácula. E após o julgamento é que eles podem receber o selo do Deus vivo, porque agora eles não têm nem ruga e nem mácula. Recebendo o selo, fecha-se a porta da graça, e então Jesus autoriza que os anjos derramem as 7 últimas pragas. Muito bem, queridos. E se você tiver alguma dúvida, você pode conversar comigo no inbox, e eu vou deixar também o número do meu WhatsApp aí, para que você possa conversar comigo e eu possa te passar esses textos aqui, para que você mesmo possa conferir. Então, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O povo de Deus será liberto do pecado antes que feche a porta da graça, antes que caia a primeira praga, porque quando Jesus vier, ele vai transformar o corpo, não o caráter, conforme nós vimos no vídeo anterior. Queridos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar através desses assuntos. Fique na paz do Senhor.